Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações hidrossanitárias em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor do IFMG e sou professor também de vocês aqui nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 6, nós iniciaremos o processo de dimensionamento das instalações de água fria. Bom, já verificamos todos os pesos aqui, está tudo ok. Nós vamos passar agora o processo de dimensionamento da tubulação, tá? Então, para fazer o dimensionamento da tubulação, nós vamos dimensionar as tubulações baseada nos pesos, vamos verificar a velocidade e a vazão da água dentro dessas tubulações, ou seja, tem valores limites, e vamos também definir qual que é a pressão mínima que está chegando nos pontos de atendimento, porque cada ponto desse tem uma pressão mínima de água, tá? Então, nós vamos verificar qual que é a pressão mínima. E, normalmente, o ponto que tem dá maior problema é o chuveiro, que ele está mais próximo aqui do reservatório. Então, eu vou calcular, eu vou fazer uma análise aqui do trecho que vai do chuveiro até o reservatório. Então, para isso, nós vamos ter que fazer algumas identificações aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, selecionar tudo aqui, vou vir aqui em filtro, vou deixar só os identificadores de tubo aqui e vou apagar esses identificadores, tá? Bom, nós vamos agora passar o processo de identificação, né, dos pontos de carga do caminho crítico, tá? E dos trechos também. Então, a gente vai ter os trechos, né, a serem identificados, né, entre pontos, né, e os pontos. E aí depois a gente vai mostrar, então, o processo de identificação. Então, os pontos vai ser, né, os pontos iniciais, os pontos finais de cada trecho, e esses pontos são definidos de que forma? Eu vou pegar sempre um ponto onde tem uma mudança de diâmetro, ou tem uma mudança de direção da tubulação, né? Ou que tem uma mudança de inclinação, de elevação, tá? Se for um trecho, por exemplo, eu tenho um registro no meio aqui, eu posso considerar como um trecho único, tá? E aí ele vai se dividir em dois subtrechos. Depois a gente vai ver lá para frente como é que é feito isso, tá bom? Então nós vamos vir aqui identificar todos. Nós vamos ativar aqui o identificador de tool, tá? Para identificar os trechos. E aí vamos vir aqui e vamos falar para identificar os trechos. Eu vou pegar essa primeira opção, não a segunda opção, tá? Tem que ser a primeira opção. Aqui tem duas opções. E nós vamos identificar também as conexões de tubo com os pontos de perda de carga, para a gente poder então identificar esses pontos de perda de carga. Vou aplicar. Bom, em princípio ficou tudo aqui com ponto de interrogação, porque nós não identificamos nada ainda, tá? Então, nós vamos identificar aqui esses pontos que estão visíveis aqui. Depois a gente vai, o processo se repete para os demais pontos. Então, esse ponto nosso aqui vai ser chamado de ponto 1. Então, lembrando aqui que nós temos aqui informações nas propriedades do ponto, tanto de restrições quanto de construção, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o ponto de perda de carga aqui, ó, o 2. Não vamos fazer no 2, vamos fazer sempre no 1 aqui, tá? Nas restrições. Então, esse ponto de perda de carga nosso vai ser o ponto 1, ok? Esse ponto de perda de carga vai ser o ponto 2. Ó, já estou colocando em restrição. Não, tem que ser em construção. Em restrição, ó. Ponto 2. Tá? Esse ponto aqui, vai lá em restrição, é o ponto de carga 3. Tá? Esse aqui vai ser o ponto de carga 4. Esse aqui, o ponto de carga... Ele está pegando o identificador ali. Ponto de carga 5. Vamos ver se está em restrição, que é importante, está em restrição, está em restrição. Esse é ponto de carga 5. Ok. Agora nós vamos identificar os trechos. Então, olha, daqui até aqui, então vai ser um trecho, tá? Nós vamos pegar sempre a conexão antes e o trecho que vem na sequência, para identificar o trecho, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui, ó, primeira coisa que a gente vai definir, o tipo de sistema. Então, nós vamos selecionar, vamos colocar aqui um A, iniciar com A maiúsculo e com til, né? Para indicar que é água fria, tá? Então tem que ser dessa forma, tem que escrever. Eu vou até copiar esse texto aqui, porque eu vou precisar utilizar nos demais. Aqui nós vamos definir que tipo de caminho crítico vai ser, porque eu posso estar calculando água fria ou água quente. Então nós vamos falar que aqui o caminho crítico meu é de água fria, vou colocar AF aqui, tá? Esse ponto de carga eu não vou mexer, porque por que ele está colocando varinha? Porque eu estou pegando um ponto e um trecho. Eu quero, né, eu só consigo colocar o ponto se tiver só selecionado uma conexão. E o trecho aqui vai ser o trecho 1, 2. Então, vou chamar esse trecho aqui de
1, 2. E vou aplicar. Ok? Vamos agora para o segundo trecho. Ó. Vou pegar essa conexão com CTRL apertado, tá? Lembrando aqui que para selecionar os dois tem que estar com CTRL apertado. CTRL apertado. Vou vir aqui, tipo de sistema, posso dar um Ctrl V aqui, né? Porque eu já tinha copiado o texto. O caminho crítico vai ser o AF, tem que ser maiúsculo, né? E o trecho ali vai ser o trecho 2, 3. Vou aplicar. Vou pegar o segundo trecho, Ctrl apertado, pego os dois aqui. Tipo de sistema, vamos colocar aqui água fria, Ctrl V, AF, o trecho ali vai ser o trecho 3, 4. Agora vamos pegar esse aqui. Pronto, agora vai ser a mesma coisa, tipo de sistema, água fria, AF, trecho 4, 5. E vou fazendo assim para todas as conexões, né? A gente vai fazendo todo o processo para todas as conexões da mesma forma aqui. Bom, então já fizemos a identificação então, de todos os trechos aqui. Lembrando que sempre para pegar um trecho, esse trecho aqui, eu tenho que pegar esse aqui e esse aqui e vir aqui e colocar as informações. Então, o sistema aqui é água fria, o trecho, o caminho crítico é o AF, né? E o trecho ali é o 2, 3. Eu pego o ponto anterior e o trecho para frente, tá? Então, ó, coloquei aqui o 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, né? 6, 7. Se vocês estiverem selecionando, por exemplo, estiver selecionando assim, olha, e ele não permitir vocês colocarem, é porque está selecionando o identificador ali. Vocês têm que vir aqui desabilitar o identificador, tá? Outra coisa importante, região como essa aqui, por exemplo, olha, eu defini aqui, ó, 1.8 aqui e 1.9 aqui, tá? Eu não preciso colocar vários pontos aqui, não. Posso pegar esse trecho inteiro aqui, ó, e colocar como se fosse um trecho só. Lembrando, vir aqui, tirar os identificadores, e aí marcar todos, colocar tudo, água fria, AF e o trecho 8, 9, tá? Então, fizemos o trecho 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Aí aqui eu coloquei o ponto 13 aqui e o ponto 14 lá em cima. Então, esse trecho aqui é o trecho 13, 14. Pronto, feito isso, eu posso vir aqui numa outra vista 3D, que chama caminho crítico, perda de carga, e vai aparecer aqui, então, o caminho crítico, ou seja, está aparecendo aqui o caminho crítico. Vou voltar aqui no geral, porque parece que esse aqui não entrou. Vou colocar aqui só a conexão de tubo e falar que ela faz parte também do caminho crítico. Então, o tipo de sistema é água fria, né? E o caminho crítico é o AF, e ele faz parte do trecho 13, 14. Senão não aparece na tabela. Então tem que fazer isso com bastante calma para que fique. Então agora está aparecendo todo o caminho crítico aqui. Então o caminho em vermelho aqui é o caminho crítico que eu estou considerando, tá? Então se tiver assim, tá ok. Bom, feito isso, então eu vou passar agora a analisar trecho a trecho desse, como que está o processo. Eu posso deixar esse caminho crítico aqui de lado, né? Se eu quiser também identificar aqui, né, fazer o mesmo processo de identificação, eu posso bloquear essa vista, né? Olha, vou bloquear essa vista. Posso vir aqui e identificar todos, ó, identificar o tubo com o trecho e posso identificar as conexões com o ponto de perda de carga, para facilitar, né, a visualização ali, tá? Vou colocar na escala menor aqui, para ficar mais fácil de ver. Bom, então eu vou apagar essa vista geral aqui. Claro que isso aqui, pessoal, todas as tubulações, aqui está todas as tubulações, lá eu só separei o que é do caminho crítico. Vou vir aqui, vou fechar. Posso pegar essas vistas aqui, por enquanto vou fechá-las, né, que eu não vou precisar delas por enquanto. E aí, se vocês vierem aqui, numa tabela, que chama tabela de dimensionamento, todos esses trechos já estão lá definidos, né?
Bom, então aqui na tabela, né, o que está em azul aqui é porque ela está fazendo o cálculo automatizado, tá? Então a gente não mexe, a gente vai só mexer na parte que é branca aqui. Então temos todos os trechos que nós colocamos aqui listados, os pesos acumulados em cada trecho, tá? A vazão correspondente, então tem uma forma para calcular essa vazão. Então se a gente vier aqui nas vistas aqui, na vista de desenho, na parte de dimensionamento, vou tentar colocar ela aqui de lado para facilitar a visualização. Então, olha, tem uma fórmula aqui para calcular essa vazão. Tá vendo? Você calcula a vazão por essa expressão aqui. Então, você pega a soma dos pesos, nesse caso aqui seria 0,3 vezes raiz quadrada de 3,9, você chega no valor da vazão, tá? Aqui ele coloca o diâmetro que nós adotamos, então nós adotamos esse diâmetro aqui para tudo. A velocidade aqui deu 1,62. Não, como é que calcula a velocidade? Então, a velocidade tem uma fórmula aqui para o cálculo da velocidade. Então, você pega 4 vezes o valor da vazão, 4 vezes o valor da vazão, vezes 10 elevado a 3, dividido pela área da seção do tubo ali, tá? Aqui, diâmetro interno do tubo. E essa velocidade tem que ser menor do que 3 metros por segundo, tá? Então, ele calcula, se essa velocidade der acima de 3 metros, você tem que mexer com o diâmetro, mudar o diâmetro aqui para a velocidade ficar dentro dos limites. No entanto, ele está falando para verificar o diâmetro aqui, porque você tem algum critério relacionado com o diâmetro que não está sendo atendido. Então, a análise do diâmetro é o seguinte, nós já vimos que a velocidade atende, mas, ou seja, para cada determinado número de pesos, você tem que ter um determinado diâmetro, tá? Então, tem duas tabelas aqui para você verificar o diâmetro. Tem essa tabela da norma, né? E tem essa tabela que é chamada abaco-luneta, tá? Essa daqui é uma tabela mais flexível, ou seja, mais precisa. Essa aqui é mais conservadora, tá? Mas essa aqui é mais fácil de automatizar, tá? Então, nós automatizamos ali nessa tabela aqui, esse abaco-luneta aqui, as informações, tá? Mas a gente pode utilizar isso aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa tabela, essa coluna aqui, ela traz uma referência do diâmetro a ser adotado em função da soma dos pesos, tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, que deu 3,9, né, de pesos, eu poderia trabalhar aqui com o diâmetro, eu estaria mais ou menos nessa região aqui, eu poderia trabalhar tanto com o diâmetro 32 quanto de 25, porque essa região tracejada aqui é uma região que você pode trabalhar tanto com o diâmetro de cima quanto com o diâmetro de baixo. Aqui só pode trabalhar com 32, aqui só pode trabalhar com 25, tá? Então aqui eu poderia 3,9, está mais ou menos aqui, ó. Então eu poderia trabalhar com ambos os diâmetros aqui, tá? Poderia, então, ou seja, ele está pedindo para aumentar aqui, pela norma, poderia manter esse diâmetro que está aqui. No entanto, o ábaco luneta, ele já é mais restritivo, né? E a tabela aqui, ela está dimensionada de acordo com o ábaco luneta. Então, olha, aqui no ábaco luneta, a soma dos pesos está aqui. Então, olha, de 3,5 até 18, que é o valor aqui de 3,9, que está nessa faixa, o diâmetro recomendado é 32. Então, por isso que ele está pedindo para aumentar o diâmetro aqui. Então, a gente vai ter que aumentar esse diâmetro, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos passar esse aqui para 32, esse para 32, esse para 32, e olha, já está calculando ali, 32. Pronto. Então, está tudo ok aqui, então ele aceitou. Bom, como eu mudei os diâmetros aqui, eu preciso ir lá verificar como está a tubulação. Então, nós vamos aqui novamente na nossa vista de instalações gerais, ou você pode ir nas instalações, né? E verificar aqui essa questão das tubulações. Então, aqui, ó, ele colocou algumas informações aqui para a gente verificar. Tanto falando que essa conexão não existe. O que acontece? Olha, aqui eu coloquei um T. Então, ele está colocando esse círculo aqui porque essa conexão não existe. O que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que sair de 32 e ir para 25. Então, eu vou ter que passar esse T o diâmetro dela de 32, tá? E ele vai colocar uma luva de redução de cada lado aqui para adaptar. Aqui também, ó, essas conexões elas estão erradas. Vamos selecionar elas todas aqui, lá que o diâmetro dela vai ser de 32. Pronto.
Agora, aqui o T, tem que falar também que ele é 32. E esse registro também, vamos ter que falar que ele é 32. Então, olha, ele colocou uma luva lá, tá vendo? Porque o registro está com 25 e ele colocou uma luva. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, vamos pegar aqui no corte, mais fácil fazer aqui. Eu posso colocar aqui uma vista lateral direita também, dá para avaliar assim. Então, ó, ele colocou uma luva aqui porque o registro está menor. Eu vou desconectar aqui, temporariamente, tá? E vou vir aqui, com Tab, até, posso vir aqui, ó, e selecionar o registro, tá vendo? Clicar aqui, não precisa nem clicar em Tab, não. Clico aqui, venho aqui, pego o diâmetro dele, vou falar que ele vai ser 32. E aí, eu venho aqui, conecto novamente, ok? Venho o TG aqui para ver se ele está. Posso vir aqui agora, voltar aqui na vista da visualização 3D. Volto lá no caminho crítico, né, na vista do caminho crítico, para ver se ele está calculando certinho, continua calculando certinho, né? Então, vim aqui, ó, TG, olha lá, o peso está certinho, então tá ok aqui, tá? Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula, para darmos sequência, então, aos nossos trabalhos. Grande abraço!